Olá, meus alunos do curso de Direito, da disciplina de Introdução ao Direito. Hoje nós estamos iniciando aqui nosso primeiro contato, nossa primeira aula dentro desta modalidade. Tá? E o primeiro assunto que nós vamos estudar, que você pode estar acompanhando ali pelo material que está disponível, é sobre o conceito de direito. E a primeira pergunta que a gente se faz é se há um único conceito de direito. Primeira situação, não temos um único conceito de direito. Tá? Também não há consenso nem na vida cotidiana, nem no mundo jurídico sobre o que é o direito. Tá? Até porque quando nós falamos de normas, de regras, nós vimos nos encontros passados que sem normas, sem regras, não é possível a vida em sociedade. Então, por isso que o direito e as normas, elas fazem parte do cotidiano das pessoas, porque são elas que garantem a vida e a sobrevivência na sociedade. Por exemplo, o que nós estamos enfrentando neste momento, observem como a presença de decretos, a presença de normas, modificação da legislação para regular a vida e o comportamento das pessoas na sociedade. Então, isso que você está vendo é o direito na prática acontecendo, é o direito presente no dia a dia, né, na nossa sociedade. Tá? Então, por exemplo, como é que o mundo jurídico define de uma regra, assim como uma regra bem simples, né? O conjunto de normas e positivas que regulam a vida social. Por exemplo, decreto de prefeito, decreto de governador, o decreto do presidente da República, medida provisória do presidente da República, todas essas situações que nós estamos acompanhando fazem parte das normas jurídicas que compõem as regras em geral, as regras jurídicas, as regras de conduta que orientam a vida em sociedade. Tá? Então, uma das questões importantes, além da definição de direito, que são essas normas jurídicas positivadas, presentes, né, em cada sociedade, nós precisamos definir as diferenças entre direito positivo e direito subjetivo. Tá? Então, pela própria definição, quando eu falo direito objetivo, norma positivada, eu estou falando de normas descritas, normas que são elaboradas pelo nosso legislador, né, e que obrigam a todos. Né? Nós estamos falando de normas positivas, tá? Estamos falando de direito objetivo, tá? Quais são as normas, né? Por exemplo, que o Estado ele pode elaborar, que ele pode impor, as normas que são impostas pelo Estado. A gente tem as leis em gerais e toda aquela pirâmide, o sistema que nós vimos na aula passada, como a Constituição Federal, os códigos, as leis, os decretos, as medidas provisórias, todas essas normas fazem parte daquilo que nós chamamos o direito objetivo. Tá? Então, em síntese, para que você tenha bem presente o que é o direito objetivo, são todas as normas vigentes no país, todas as normas vigentes no Estado, todas as normas vigentes no município. Isso é aquilo que nós chamamos direito objetivo. E eu dei alguns exemplos para vocês ali no material, como por exemplo, o direito de exigir alimentos, né? Os parentes podem exigir alimentos. Isso está descrito na Constituição, está descrito no Código Civil. Tá? Então, por isso que a gente fala de direito objetivo, porque está descrito na lei, vale para todos. Tá? Nos decretos, tá? Tanto dos prefeitos, como dos governadores, como principalmente do Ministério da Saúde, há regras de comportamento, como por exemplo, estabelece medidas
de circulação de pessoas. Essas regras valem para todas. E lá na regra estão as exceções das atividades essenciais e daquelas pessoas que podem circular. Portanto, nós estamos falando de decreto, de leis, e estamos falando de direito objetivo. Tá? Agora, nós vamos ver a diferença entre o direito objetivo e o direito subjetivo. Tá? Enquanto o direito objetivo ele vale como regra geral para todos e ele precisa estar positivado, tá? Ou seja, estar descrito na lei, tá? O direito subjetivo é quando que eu posso exigir em relação a mim aquilo que está descrito na lei. Por exemplo, eu sou um filho que tenho 16 anos, tá? E meu pai não me paga alimentos. Eu tenho o direito de ingressar com uma ação cobrando os alimentos, tá? Se meu pai não me paga alimentos, tá? Se um genitor, por exemplo, não paga alimentos, o que acontece? Eu tenho o direito de cobrar e exigir que o Estado faça algumas sanções contra o devedor. Por exemplo, desconto em folha, se não pagar os alimentos de forma voluntária. Eu posso exigir que seja penhorado parte do salário ou bens ou recursos que tem disponíveis na conta, tá? Ou penhora de outro patrimônio, mas também eu posso exigir aquela sanção que é um pouco mais dura, que é o quê? A questão da prisão civil. Então, são direitos que eu tenho de ingressar com uma ação e fazer com que a pessoa ela tenha um determinado comportamento. Qual o comportamento? Pagar, cumprir com a obrigação de prover os alimentos. Né? Em termos de direitos subjetivos, nós temos também outros exemplos. É comum as pessoas dizerem o seguinte, quando vão se separar, se divorciar, eu não vou te dar o divórcio. Não, é bem simples. Está descrito tanto na Constituição como no Código Civil que o casamento ele termina pelo divórcio. Se eu não quero mais continuar casado, o que eu faço? Eu tenho direito subjetivo de exigir o que está na lei, ou seja, de ingressar com uma ação de divórcio e se a outra pessoa vai querer ou não, o juiz vai decretar o divórcio porque é meu direito subjetivo de exigir o divórcio. Tá? Então, vamos tentar fazer aqui uma síntese e eu quero mostrar aí para vocês que depois tem também estudos de casos para que vocês possam acompanhar as aulas. Aqui é o momento da gente colocar de forma sintética todos os conteúdos que nós vamos estudar hoje, estão ali disponíveis. Tá? Então, o que nós vimos? Que nós não temos um único conceito de direito. Tá? A gente tem um conceito ou definições que as pessoas elaboram no seu cotidiano. Normalmente essas definições elas estão vinculadas aos próprios direitos das pessoas, ou elas estão vinculadas a regras, normas. Nós vimos também que há uma definição jurídica aceita por grande parte da doutrina e juristas que diz respeito ao conjunto de normas impostas e positivadas pelo Estado. Essa é a definição jurídica de direito. Tá? Nós vimos também a definição de direito objetivo e subjetivo. Quando eu falo de direito objetivo, estou falando daquilo que está descrito, nas normas. Quando eu estou falando de direito subjetivo, eu estou falando que eu tenho o direito de exigir que aquilo que está nas normas seja cumprido em relação à minha pessoa. Tá? Por exemplo, se eu tenho um imóvel alugado, está escrito lá na lei que o locatário ele precisa pagar o aluguel. Se ele não pagar depois de 30 dias, eu tenho o direito de entrar com uma ação de despejo,
tá? E retirá-lo do imóvel. Eu estou falando do direito subjetivo. Tá? Então, por isso, vamos lembrar, o direito, o objetivo é aquilo que está descrito na norma. O direito subjetivo é aquilo que você tem direito de exigir que se cumpra, que está descrito na norma em relação à nossa pessoa e às pessoas que estão próximas, tá, gente? Então, valeu. Agora façam o estudo de caso, respondam as questões e eu vou estar aqui acompanhando vocês via chat, vou estar aqui acompanhando também vocês de forma online, tá? Desejo bons estudos para vocês hoje.